Bebe Blanco traindo Selena? China vai à falência com as tarifas de Trump? O mercado de luxo está derretendo e o Justin Bieber vai se separar da Censal Bieber? Tudo isso no Globo Repórter. Brincadeira. Oi, gente, tudo bom? Quanto tempo, hein? Oi, morcegada. Estamos aqui para mais uma noite de bruxarias, né? Eu estou aqui com o meu bule de bulhões, meu copo de bulhões, e vocês não vão acreditar. Eu já estava gravando esse vídeo já faz uma meia hora e estava falando sozinha com a câmera desligada, não estava gravando, então eu falei, vou resolver esse problema. O meu chroma key também estava ativado, então o meu rosto estava todo transparente, todas as coisas que ficavam aqui no fundo ficavam transparente. Então, vamos começar com as pautas de hoje? Eu vou fazer vários ganchos de várias coisas das pautas que eu acabei de mencionar. Gente, eu ainda tô meio esbranquiçada, mas é o que deu pra fazer, né? Tô meio verde, tô meio esbranquiçada, sei lá. Mas pelo menos agora o microfone tá aqui, né? E não tá mutado. Tá mutado? Deixa eu ver. Se eu encostar aqui, ó, ele muta, tá vendo? Aí eu não vejo, aí às vezes bate a mão no treco. E aí muta tudo. Enfim, gente. Um mês. Eu vou aparecer aqui a cada um mês, tá? Vamos selar esse compromisso, eu e vocês. Porque eu descobri que eu, de fato, não quero ser influencer, não quero ser, tipo assim, criadora de conteúdo full time. Eu gosto do meu trabalho das 9 às 5, porque teve dias, assim, que eu pensava, eu tinha várias ideias e falava assim, vou fazer algo sobre. Só que, tipo, cara, eu deitava aqui nessa cama, ligava TV, assistia um reality show legal. Inclusive, falando de reality show, gente, tava assistindo Keeping Up with the Kardashians, e aí, de repente, me deparei com o episódio, acabei indo pro Spotify e vi que o último episódio foi com a Chloe, no Call Her Daddy, lá no podcast do Call Her Daddy, que todo mundo fala que a menina, que a apresentadora é chata, né? Mas a Chloe, eu vou falar pra vocês, eu não sigo nenhuma Kardashian, eu não gosto delas, eu acho que elas são muito descoladas da realidade, mas eu acho que a Chloe é a única pessoa que ela usa o cérebro, ela é a única Kardashian que, de fato, vale a pena conversar, ela é uma pessoa, assim, muito próxima da realidade, diferente das outras irmãs dela que vivem em outra dimensão, mas a Chloe, ela é maravilhosa, assim, não é porque eu não tô puxando o saco dela só porque ela é canceriana como eu, já que, tipo assim, vou fazer esse personagem, vou fazer essa persona, que eu não acredito em signo, gente, nossa, tem um negócio que eu detesto quando pergunta se e aí eu tenho que falar e tenho que fingir que eu acho interessante, tipo assim, caguei, mas vou falar assim pra vocês, cara, como é que pode uma pessoa do mesmo signo que eu ser tão parecida comigo mesmo? Literalmente, eu tava assistindo com meu marido, eu falei, cara, a Chloe parece comigo, parece eu falando. Eu não lembro exatamente de tudo que ela tinha falado, mas tinha um negócio no começo que ela tava falando sobre amizade, sobre família e tal. E tipo assim, cara, ela é muito gente boa. Inclusive, a babá dela tem o mesmo nome que eu. O nome da babá dela, a Nani, que cuida da True, e do pequeno Tristanzinho Thompson, o nome dela é Andressa, não sei, alguma coisa assim. Minha xará, amiga, me manda um bebê reborn aí da casa da Chloe, por favor, eu quero, tá? Fala que foi uma xará sua que pediu. Então, tipo assim, a gente tem muita conexão, cara, muita conexão, enfim. Gente, vamos primeiro começar falando sobre a taxação da China, porque eu vou fazer um gancho com a questão do mercado de luxo, né? O mercado de luxo está indo por água abaixo. Então eu vou fazer todo esse gancho, porque aqui é assim, aqui é uma salada de frutas, vamos fazer uma maçarocada de tudo um pouco, vamos falar sobre tudo um pouco, e aproveitando que eu tô assim, com muita cafeína no meu cérebro, tá? Eu bebi esse bule quase todinho, tô de brincadeira, ó. Tá vazio já quase. Tava cheio isso aqui, gente. Ai, meu Deus. Caiu só um tiquinho, porque eu tô virando muito. Mas, ó, tá vazio quase. Tá vazio o treco. Na verdade, tem um tiquinho assim, ó. Vou encher o resto. Acho que dá pra encher o resto aqui. Ó, acabou. E eu coloquei 2 negocinhos de chá aqui. E eu literalmente terminei um desse. Eu tava falando sozinha. Terminei um desse. E agora eu tô muito louca. Tô, tipo assim, tô ligada no 220. Então, vamos começar. Primeiro, vamos traçar uma timeline de como está acontecendo essas tarifas, tá? Aqui no governo estadunidense dos Cheetos, culpa toda dele. E agora as nossas comprinhas da Chain, ou da Shein, como que você quiser chamar, você chama o que você quiser, tá? Você que tá pagando, tá afetando também as compras, a Temu, o AliExpress, o Trump, assim que ele tomou posse, né, no Salão Oval, onde o querido senta aquela bundinha gorda dele, fica admirando os quadros que tem lá na parede. E, inclusive, esses dias atrás, um repórter, ele foi lá pra perguntar, assim, pro Trump, tipo assim, fala umas coisas aleatórias, eu não sei nem o que esse cara tava fazendo lá, enfim. Ele perguntou assim, tinha a Bill of Rights, né, que é a grande primeira Constituição, pendurada assim na parede, e aí o cara pergunta assim pro Cheetos,
que significa isso aqui pra você? Aí ele fala, significa liberdade, união. Tipo assim, união, filho, isso é basicamente uma carta de divórcio dos Estados Unidos pra Inglaterra, falando assim, Inglaterra, aqui ó pra vocês, ó, a gente está independente de vocês, querido, e a gente quer que vocês tomem, não, queremos meu dinheiro e queremos ser livres de vocês. E o cara falando de união, tipo, ele pegou as palavras mais clichês, fez uma maçarocada e falou lá pro repórter. E o repórter, tipo, olhando pra ele assim, ó, vou colocar aí na tela. Of course, you have the Declaration of Independence. What does it mean to you? Well, it means exactly what it says. It's a declaration. It's a declaration of unity and love and respect, and it means a lot. And it's something very special to our country. E aí, a partir de fevereiro, logo em fevereiro, no começo de fevereiro, ele começou a falar que ia cortar gastos, ia começar com medidas protecionistas, né, para os Estados Unidos. Então, ele começou a assinar várias ordens executivas. Uma dessas ordens foi começar a taxação, né? Primeiro ele começou com taxação de 10% contra o México, o Canadá e a China. 2 dias depois, ele mudou de ideia, ele já desistiu, já falou assim, quer saber? A gente conversa depois, vou dar 30 dias pro Trudeau me dar um telefonema, e aí depois a presidenta lá do México, ela liga pra mim, a gente conversa um pouquinho sobre isso, e enfim, eu vou ficar esperando o Xi Jinping também me ligar. Xi Jinping cagou um tijolo pro Laranjão, e depois disso, ele deu pra trás lá com a China, com o México e com o Canadá, só que manteve as taxas contra a China. Aí depois disso ele falou assim, quer saber? Ele viu que a China não respondeu, ele falou assim, quer saber? Umas semaninhas depois, vou aumentar mais 10% de taxa contra a China. Aí aumentou mais 10% de taxa contra a China. E a China quietinha, que a China lá, tô nem aí. E aí, eu acho que o Laranjão ele tem sérios problemas de egocentrismo, sabe? Porque, tipo assim, se ele vê que não estão dando atenção pra ele, aí que ele fica puto, gente. Ele fica muito puto, ficou full pistola. E aí, o que acontece? Acho que foi no final de fevereiro, deixa eu até checar aqui com as minhas fontes manuais, tá? Me deem valor, que eu não fico usando o ChatGPT, eu anoto as coisas, tá bom? Aqui, ó, em fevereiro, dia 4 de fevereiro, a China, ela finalmente resolveu retaliar. Eles só falaram, bom, já vai colocar a taxa na gente, a gente vai colocar 10% eles colocaram, na verdade, 15% em gás natural, líquido, que mais? E maquinário para agricultura. E colocaram 10% em petróleo bruto e motores de carro. E aí o que acontece? Teve uma época, acho que foi o ano passado, inclusive, que falaram que a fábrica da Tesla, na China, ia ser uma das maiores. Já foi tchereca, gente. Essa fábrica, ninguém sabe, ninguém viu. Vamos fingir que isso nunca aconteceu, porque depois disso, não sabe o que vai ser dessa fábrica, porque agora a BYD, eles estão tipo assim, foda-se a Tesla, vamos comprar a BYD, gente. Inclusive, né, o carro dirige até na água. Aí o Trump falou assim, acho que ele fez uma coletiva de imprensa, alguma coisa assim, ou ele falou nas redes sociais, eu não lembro. Ele falou em algum lugar que ele estava esperando uma ligação do Xi Jinping. E aí, o advogado-geral chinês deu uma entrevista para uma Karen aí, falando assim, mas isso está prejudicando vocês, que não sei o que não sei o que lá. O advogado falou assim pra apresentadora, poxa, a gente tá aqui há 5 mil anos, querida. We don't care. Eles usaram essas palavras, we don't care, a gente não liga. Se o Trump tá colocando 100% de tarifa, 200% de tarifa, 1000% de tarifa, foda-se, entendeu? Que faz 5 mil anos? Quem que era nos Estados Unidos 5 mil anos atrás? A gente tava aqui, ó, fazendo os nossos impérios, as dinastias chinesas. Não precisa de vocês, não. China mostrou que estava cagando e andando para o EUA. E aí, Trump falou, sabe o que eu vou fazer? Vou colocar 100% então de tarifa. Tudo vai custar o triplo do dobro, tá? E aí a China falou, então tá bom, vamos aí. Aí aumentou para mais de 100%. Agora eu não sei nem para quantos por cento tá mais. Fala que é mais de 140%, 150%. Gente, que importa? Na verdade importa, na verdade importa muito, porque muita gente acha que, tipo assim, eu vi umas pessoas comentando, nem vou falar quem é, mas era um anglófono falando assim, we don't need them. Tipo, a gente não precisa deles, da China. A China que precisa da gente, eles que precisam do nosso dinheiro estadunidense, os nossos dólares, eles que precisam da gente, tá? Falou o cara com um terno, provavelmente made in China. Tipo assim, querido, ó bicha, se toca, acorda. Tipo, o cara se achando que, tipo assim, nossa, não, ele acha mesmo que ele representa os Estados Unidos da América, né? We the people, falando, we don't need them, we the people, we don't need their money, they need our money. Eu fiquei, gente, para tudo.
para tudo que alguém precisa tomar um chá revelação aí, de classe social, enfim, querido. Vou dar só um suspiro, porque eu não quero ficar me estendendo sobre isso. Não quero me estressar hoje, tá? Já tô toda cafeinada já. E aí, agora, estamos com taxas de mais de 100% em cima dos produtos que vêm da China. E o que acontece? Logo que essas taxas subiram a mais de 100%, as empresas, as grandes oligarquias aqui, estadunidenses, falaram assim, ô cabeça de Cheetos Bola, eu só queria lembrar pra vocês que o chip do celular que eu vendo aqui é fabricado lá. Tem como você dar uma ajudinha aí pra nós e pelo menos, tipo, tirar a taxação dos chips? O Laranjão falou assim, pois é, né? Caguei na sacola. Caguei na sacola e joguei a sacola aberta na cabeça do cachorrinho caramelo que tava passando, não tinha nada a ver com isso. E aí o que acontece? Ele aumentou as taxas em 100% em vários produtos, exceto, acho que chips de celulares e mais alguns outros produtos eletrônicos, porque ele sabe que isso atinge diretamente as empresas que fazem produtos eletrônicos aqui nos Estados Unidos, como a Apple e, enfim, e outros oligarcas aí que a gente já conhece. E aí ele abriu essas exceções, mas agora, tipo assim, se você entra em qualquer site, se você entrar na Shein, a Shein inclusive já começou a aparecer que as tarifas elas estão inclusas, inclusas, né, no valor do produto. Não vai ficar tipo assim, o valor do produto X e o valor da tarifa é Y. Tanto que agora, tipo assim, vestido que era $20 está custando 42. O vestido que era 10, 12 dólares, porque as coisas aqui pra gente custavam muito baratos. E tipo assim, não são produtos também de maior qualidade da vida, mas às vezes, para muitas pessoas, é o que elas têm acesso, né? Então não dá pra também julgar as pessoas que compram na Shein. Você tá incentivando um mercado que é ruim, que é isso, que é aquilo, a gente sabe disso, por isso que a gente luta para melhores condições de trabalho para a classe trabalhadora, não só de onde a gente mora, mas de todos os lugares, mas a gente também tem que entender que as pessoas também querem ter coisas, elas querem consumir, a gente sempre vai tentar alertar, a gente vai tentar conscientizar por um consumo melhor, mais consciente, em lugares que a gente sabe que os produtos foram feitos de maneira mais ética, mais sustentável, mas a gente também não pode, por exemplo, como indivíduo, eu tenho condições de escolher uma loja que tem uma cadeia de produção muito mais ética e sustentável, mas outras pessoas não têm. E eu não posso ficar julgando essas pessoas achando que eu tô tratando o problema. Eu vejo pessoas de cima de seus pedestais falarem assim, vocês compram Shein, que não sei o quê, e que vocês incentivam isso e aquilo, e a pessoa tá comprando na Zara. Vocês são sonsas. É sério. É assim mesmo. Tá comprando na Zara, tá comprando na H&M, tá comprando em qualquer outra loja de departamento. E 90% dessas roupas são fast fashion, entendeu? Elas vêm da porra do mesmo lugar, com as mesmas condições de trabalho. E a pessoa acha que só porque não compra especificamente na Shein, ela é um pouco melhor do que quem compra na Shein. Tô tentando fazer conteúdos, tentando encontrar marcas que fazem roupas melhores, que vão durar mais tempo, exatamente pra gente como pessoa se sentir melhor, não só tipo assim na roupa, pra roupa parecer melhor, com mais qualidade por mais tempo. Também para ajudar nessa questão ética, mas a gente não pode ficar julgando o indivíduo achando que a gente tá resolvendo um problema, sabe? Julgando a pessoa, sendo uma chata com a pessoa. Sendo que isso não é um problema individual, isso é um problema coletivo. E a gente precisa atacar os grandes conglomerados, a gente precisa atacar as empresas e não as pessoas em específico. Não dá pra ficar só pegando no pé das pessoas e achando que você tá arrasando, que você tá, enfim, tá mudando o mundo, sendo que você é hipócrita e tá só sendo uma chata mesmo, tá bom? Então é isso. Onde eu estava? Aproveitando todo esse hype que estava acontecendo sobre as tarifas e tal, muitos fornecedores chineses começaram a fazer conteúdo e postarem no TikTok. E um vídeo em específico começou a circular por aí e causou um rebuliço na internet. Todo mundo estava falando, meu Deus, a China está sendo disruptiva. Eles estão retaliando os Estados Unidos. Mas calma, gente, vamos colocar o pezinho no chão aqui e vamos assistir primeiro o vídeo que gerou todo esse rebuliço. Ok, vou dar play aqui nesse vídeo, que foi o que causou o rebuliço. Vamos lá. Birkin bag at Hermes boutique will cost you 38,000 USD. But what is the real cost out of the factory? Today, I'm going to break it down in front of you, step by step. First thing first, Hermes only use the leathers from 3 top-level suppliers. One is called Muti from Italy. The second is Weinheim from Germany, and the third is Baz from France. One piece of Togo leather, the same leather as this one, will cost 450 USD. And one piece of the leather is only enough to make one Birkin, okay? The thread. And of course, for Hermes Birkin, the thread is also the best top level. It's called Fil Al Chinois from France. This is actually the Rolls Royce in thread. For each bag, the cost is
25 USD. And then the hardware. See, this hardware is called 316 hardware. It's also known as the ocean stainless steel because it can withstand the erosion of seawater. It's the best stainless steel. For one piece of bag, the hardware will cost 150 USD. The edge oil. This edge oil is imported from Italy. It's called heat seal edge oil. For each bag, it will cost 50 USD. The interior lining, it used lambskin imported from France. For each bag, the cost will be 100 USD. And also inside. Só pra não ficar assim perdido na tradução aqui, gente, ele basicamente tá falando aqui que eles fabricam as bolsas com os materiais com a qualidade, com a mesma qualidade, ele falou com a mesma qualidade que a Hermès. Tá? Eles falaram, olha, a Hermès, eles usam os mesmos fornecedores, tem 3 fornecedores, um na Itália, outro na Alemanha e outro na França. Aí ele fala os nomes, aí ele fala, olha, a gente usa a melhor linha que tem, a linha fulana de tal, ele dá aí os nomes dos produtos, né, das marcas que ele usa, a linha custa X, ele faz um paralelo, ele fala, e essa linha é o Rolls Royce das linhas, e o que mais que ele fala? E os zippers que ele usa também são zippers, os melhores, a melhor marca de zíper que tem. Okay. There is a zipper from Riri brand. And the zipper for one bag is 10 USD. And then the cost of human resource. The French artisans is much more expensive than Chinese artisans to finish one bag. E aí ele fala que, no caso, os artesãos chineses são muito mais baratos que os artesãos franceses, né? The human resource cost will be 600 USD. Package. This ele falou de human resource, recursos humanos seria 600? Is not that expensive, it's 10 USD. $10 pra bolsinha, né, pra dust bag. So now to sum those up, the total cost will be 1,400 USD. Então, o total, né, incluindo mão de obra, o preço do couro, o preço do zíper, o preço da melhor linha, enfim, toda essa montagem dá um valor aproximado de $1.400 só para produzir a bolsa. Esse é o valor, né, o valor de custo da bolsa, certo? For one Birkin out of factory. But why Hermes will charge you 38,000 USD for one bag? That's because more than 90% of the price is paid for its logo. Bom, isso realmente, de fato, ele tá certo. Ele fala, por que a Hermès cobra 38 mil na bolsa dela? Porque 90% do valor você tá pagando pela marca, né? Você tá pagando por tudo que envolve, né, a indústria do luxo, que tá embutido no nome da marca. If you do not care about the logo, you just want the same quality, same material, you can just buy from us. Because for our... Aqui. Aí ele fala assim, ó, mas se você não se importa com o logo, mas você se importa com a qualidade, você quer ter uma bolsa do mesmo material, da mesma qualidade, enfim, você pode comprar da gente. We use exactly the same material, same leather, same hardware, same edge oil. The only difference is one, we don't have the logo, so we don't have to pay so much amount of money just for that logo. And second, our human resource is much cheaper. This is why. Ele fala que ele usa a palavra human resource, mas seria tipo assim, a mão de obra, né? A mão de obra custa bem mais barato, e o mais barato para eles, tipo assim, para produzir uma bolsa como essa, né? Uma super fake da Birkin, seria só a mão de obra custaria 600. Então, tipo assim, ele meio que quer dizer, se fosse na França ia custar muito mais a mão de obra, né? Ô, caramba. Ai, voltou tudo de novo, ai meu Deus. Enfim, não precisamos assistir de novo. Então, foi basicamente isso. Aí, todo mundo começou a compartilhar esse vídeo. Esse vídeo, inclusive, ele saiu do ar toda vez que postavam em algum lugar. Esse vídeo saía do ar. Fizeram trocentas contas para esse cara. Até onde eu descobri, porque eu fui pesquisar o nome dele, eu queria saber o vídeo original, eu queria ver de onde saiu, quem era a pessoa que postou primeiro. E aí eu descobri que o cara chamava Sandbags. Mas não dá pra saber se realmente era o perfil dele. Por quê? Porque criavam Sandbags 2, Sandbags 1, 2, 3, 4, 5. Tipo assim, tinham 300 contas com a palavra Sandbags, que eram vários vídeos dele, e não dava pra saber se a conta era original, porque falava assim, essa conta aqui é a original e as outras são fake. Aí você entrava numa outra, tava escrito assim, essa que é a original, as outras são fake. Aí você entrava numa terceira, essa aqui é a conta oficial, as outras, não siga nenhuma das outras são fake. Ó, até pra provar aqui, eu tinha salvo outros vídeos que esse mesmo cara tinha feito, de outras contas, de outras coisas, e eles foram todos removidos, tá? Vou até mostrar aqui, ó, aparece tudo aqui, ó, tá vendo? Aparece tudo cinza, olha aqui, eu salvei aqui, porque eu ia reagir, eu ia compartilhar com vocês, mas antes mesmo que eu pudesse fazer o vídeo, os vídeos foram retirados do ar, então não temos mais Sandbags. Qual é a conta oficial? Eu não faço ideia, se alguém souber aí, quiser falar, enfim. Muita gente não entendeu que, tipo assim, ele, em nenhum momento ele alega que ele é a fábrica que faz a Birkin, só que
O problema é que os criadores de conteúdo que eu estava assistindo, que estavam falando sobre esse vídeo, eles estavam falando que esse cara estava alegando que eles eram os produtores, ou que pessoas que trabalhavam ali na fábrica dele eram pessoas que provavelmente trabalharam na Hermès e sabem como produzir a bolsa e tal, coisa e tal. Em nenhum momento ele fala isso, mas eu vi gente falando isso, basicamente, né, criando uma fake news. E não é isso que ele fala, tá? Ele fala que eles produzem a bolsa que muita gente quer. Ele alega que usa o mesmo material. Se ele usa o mesmo material, não sabemos, gente. Tipo, beleza, você pode até usar um couro muito bom, o zíper da melhor qualidade, mas a gente não sabe se é esse mesmo zíper, se é desse mesmo fornecedor que a Hermès compra os zippers para as bolsas deles. Cara, tem várias coisas aí que realmente não batem, mas eu vi que a galera, tipo assim, colocou o chapéu de alumínio e falou que isso era a China fazendo. Gente, não era a China, não é a China fazendo. São fornecedores chineses que aproveitaram essa rabeira, pegaram a rabeira do dragão para vender o peixe deles. Mesmo, se eu tivesse uma fábrica, queridos, olha, a gente faz umas bolsas boas aqui, hein? Se quiser comprar. E, inclusive, muitos outros vídeos que alegam ser OEM, que é basicamente, vou até ler aqui, deixa eu ver, o que é OEM mesmo? É tipo assim, como se fosse a fábrica original que faz o tecido original que manda, que é o fornecedor primário de uma marca X. Tá? E aí muita fábrica falava assim, a gente quer o OEM da Alo Yoga, a gente quer o OEM do não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falo por mim, tá? Eu trabalho num setor com games, meio que deságua em propriedade intelectual, mas é games, tá? E aí, o que acontece? Tem muito cliente nosso que o nosso setor, a gente assina contrato de confidencialidade. Porque, tipo assim, a gente não pode ficar falando, a empresa tal faz contrato com a gente e tal, não sei o quê. E eu imagino que, assim, empresas grandes, né, como um Alo Yoga da vida, uma Gymshark, qualquer que seja grande, assim, quando eles vão fechar um contrato com um fornecedor, tenho 99,9% de certeza que existe uma cláusula de confidencialidade entre as pessoas. E, mano, tipo assim, não poderia ficar simplesmente falando, olha, a gente é o fornecedor da fulano de tal e tal, não sei o quê, entendeu? Não dessa forma escrachada. Então, assim, falar realmente é muito fácil. Olha, eu sou fornecedor da Nike, então toda vez que vocês quiserem comprar coisa da Nike pelo valor de custo, vem com nós, entendeu? Tipo, eu acho que não pode fazer isso, gente, porque isso prejudica a marca, né? Então, primeiro que o que eu acho que acontece é que as marcas que fazem falsificações muito boas, elas aproveitaram essa deixa para vender o peixe delas e alegar que elas que são um fornecedor XY, porque às vezes elas fazem tão bem que é quase igual ao original, ou enfim. Mas também não se enganem, tá? Porque deve existir contratos de confidencialidade entre as empresas e não dá simplesmente para os fornecedores cagarem na sacola, assim, porque quando acontece uma quebra de contrato, gente, isso dá processo. E dá processo de milhões. Eu acredito que, assim, as marcas, elas não estão se posicionando, elas não estão fazendo nada sobre isso, porque elas sabem que tipo assim, mano, é bullshit, entendeu? Não, nada a ver, tipo, deixa eles falarem lá. Deixa eles acharem que eles estão vendendo mesmo o produto da nossa marca, sabe? Tipo, enfim, eu acho que daria problema pra eles. Eu acho que eles só se aproveitam do fato que eles estão na China. Eu acredito que a legislação na China deve proteger essas pessoas, então, tipo assim, eles têm uma certa liberdade pra contar essas mentirinhas e fica por isso mesmo, entendeu? Porque eu acho que dá muito mais dor de cabeça tentar processar e tal, que não sei o quê. Então as marcas falam assim, mano, sabe, já acontece a falsificação. Tipo, as marcas se manifestando ou não, as pessoas, quem quer comprar falsificado, vai continuar comprando falsificado, entendeu? Mas o mais engraçado é as pessoas acharem que, de fato, não, essa é a fabricante, a gente vai comprar pelo valor de custo. E eles vão vender pro produto geral. Óbvio que deve ter milhares de fábricas, milhares de fornecedores na China que fornecem para marcas grandes daqui. Como Zara, como toda loja de departamento, mas eu não acho que eles podem ficar falando. Eu acho que eles podem meio que dar a entender, tipo, olha, se quiser se quiser ter calças inspiradas na Zara, vem com a gente. Eu não sei se eles podem ficar falando assim, gente, porque senão dá ruim essas coisas. Então, ainda falando sobre bolsas, tem um cara que eu sigo já faz uns 2 anos, ele fala sobre couros. Ele não é influencer de couros. Ele é um cara que trabalha com couros, que acabou ficando famoso exatamente por conta do trabalho dele, tá? Ele abre as bolsas assim de couro, ele mostra a estrutura, e geralmente ele fala, olha, para esse tanto de material foi usado não sei quantos metros quadrados de couro, então o couro custa $70, e aí então eu dou uma estimativa de não sei quantos dólares para fabricar essa bolsa, para fazer essa bolsa. E aí ele analisa o valor que essa bolsa está sendo vendida no mercado, e ele fala se o multiplicador que essa bolsa está sendo vendida é compatível com a qualidade da bolsa, tá? Então, tipo assim, eu sigo ele desde quando ele tinha, sei lá, 10 mil seguidores.
E ele fez um vídeo muito interessante falando sobre essa polêmica, tá? E eu vou colocar aqui pra vocês verem. You have probably seen the videos. More than 80% of the luxury bags in the world are made in China. China makes 80% of Yao Dana bags. A wave of creators claiming that 80% of luxury goods are made in China, ending with a call to action saying that why not buy directly from us at 10% of the price. Let's not be poisoned and misled by the market campaign any longer and be a real person. Buy a bag from us. Gente, e o Sen, ele tá gravando assim em cima de uma cadeira feita com praticamente com o corpinho do jacaré inteiro ainda. Putz, que dó. From our factory in China, see the real world for yourself. Sounds too good to be true, right? That's because it is. Ele fala, ai, não é? Nossa, soa tão bom pra ser verdade, não é mesmo? Tudo que ele tá falando aí. Porque, de fato, é mesmo. They're offering 13% cash back on any purchases from American citizens. And not only that, they're going to give you 280 hours of visa-free entry into China to go shopping. Can we Então, essa moça aqui, ela tava fazendo um vídeo, ele tá reagindo ao vídeo dela, basicamente que assim, eles dão um cashback lá quando você vai fazer compras, você vai pra China pra fazer compras, e aí ela fala assim, pra quem tá indo pra China pra fazer compras, ganham um Visa Free Pass, basicamente, tipo assim, você entra na China sem precisar de visto, por 240 horas, dá quantos dias isso aí? Só pra você fazer compra. E aí tá escrito ali no Fact Check, que passou muito rápido, eu ia dar um pause ali, mas eu já tinha lido meio que mais ou menos, tá falando isso, que isso não é incomum, já acontece desde sempre, e a China, ela aplica esse tipo de política, né, de entrada na faixa para compras, para outros países também, então não tem nada novo sob o sol, tá? right? Here's where things get weird. In my field, luxury leather goods, this story doesn't add up. Let's break it down. None of the brands these creators mention, Louis Vuitton, Prada, Chanel, especially Hermes, need to go to China for production. And here's why. O que o Tanner acabou de falar aí? Ele falou, ó, nenhuma dessas marcas, elas precisam ir para a China para produzir os seus produtos. E agora ele vai falar o porquê. Labels like Made in France and Made in Italy comes with strict restrictions. And brands at that level don't risk compromising that. It's just... Ok. Ele falou assim que, por exemplo, marcas que têm o selo Made in France, Made in Italy, elas têm uma política bem restrita, com relação aos produtos delas. E geralmente elas não se arriscam em levar os produtos delas para ser fabricados na China, porque não é interessante economicamente. It's not worth it. Yes, they have been some shady attempts in the past. No passado, eles tentaram transformar aqui, ó, How Migrant Workers Suffer to Craft Made in Italy Luxury Label. Que é basicamente assim, no passado, algumas fábricas, né, alguns ateliês na Itália, na França, eles tentaram replicar as condições de trabalho da China na Europa, porque daí as pessoas iam trabalhar mais, talvez por menos, com menos condições de trabalho, com menos condições salubres, né, de trabalho, e isso ia baratear, né, o custo da mão de obra, o custo do labor, né, que eles iam ter que pagar para a classe trabalhadora, né, mas não conseguiram. Aí ele explica aqui. Some subcontractors tried replicating the Chinese working conditions inside Italy, keeping workers in inhumane conditions just to meet the Made in Italy restrictions. They got caught, evidence surfaced. Brands cracked down hard, adding layers of inspection all the way down to the subcontractor levels. But why wouldn't they just go to China? Here's why. It doesn't make economic sense. The leathers used in high-end bags, it's all European origin. Shipping it to China, manufacturing it there halfway, and then shipping it back to put Made in Italy label is probably much more expensive than making the whole thing in Europe. Ele já falou aí, ó, ele trabalha com couros, tá? Então não tem por que, tipo assim, duvidar do que ele tá falando. Ele inclusive, ele tem uma fábrica que faz materiais de couro, e aí ele acabou de falar, o fornecimento de couro, o couro, ele vem da Europa. Então, assim, sai muito mais caro mandar todos os suprimentos da Europa, fazer a China fabricar, e depois volta pra Europa de novo para terminar de montar, né, o produto, e isso, na verdade, ficaria muito mais caro do que fabricar o treco todo na Europa. Last month, I did a research in China just out of personal curiosity without knowing any of these gonna be viral subject today. I visited factories in China. I gave them 2 of my oldest and best-selling designs. One of them is the passport wallet, which is super simple, just layers of leather stitched together, no complication. And the second one is my pet folio for legal pets. This one, though, has a lot of internal sophistication to have a rigid structure. There's cardboard, sponges, and fabrics, and a suede lining. So this one is much more complex to make than it looks from outside, and I know China is good at that. And here are the quotes I got from them. For my passport wallet, they gave me
olha aqui, prestem atenção. Ele acabou de falar que ele mesmo foi fazer uma pesquisa de campo. Ele foi até uma fábrica na China, porque ele queria saber quanto ia custar para ele se ele fosse fazer uma produção na China. Então ele falou que a carteira, ela é muito mais simples. Ela é simplesmente só a parte de fora, com poucas camadas na parte de dentro, que vocês viram que são só 3, 4 bolsos ali na parte de dentro. Esse foi o orçamento que a fábrica da China deu. Ó, R$12,60 para fazer a carteira. E aí, como eu já assisti esse vídeo, é a segunda vez que eu tô assistindo ele, e aí ele falou assim, que o segundo produto, que seria a pasta, né, o folder, que ele já é maior, ele já tem mais camadas, ele tem camadas de outros materiais, além daquela camada enrijecida, né, de papelão, basicamente, mas com outros tipos de tecido recobrindo para ficar um negócio mais estruturado. O orçamento que a fábrica da China deu foi de R$33,90, ou seja, R$12,60 para carteira, R$33,90 pra malinha ali, tá? $12.60, and for my portfolio cover, that's $33.90. You can see the cost breakdown of these things on my website, atelierpegai.com. In Spain, I pay $13 for this, $5 for leather. Ó, na Espanha, aí ele fez um orçamento numa fábrica da Espanha. Na Espanha, a mesma carteira, ela tem um custo de $13 para fazer. Vocês viram? É praticamente, tipo assim, é uma diferença de centavos, tá? A outra ali tava 12 e pouco, aqui tá $13, 40 centavos de diferença, enfim. $8 for labor. For this one, we pay $12 for leather, $22 for labor, adding up to $34. So they're almost identical. Plus, I didn't have this cost breakdown on my websites when they were working on my products. Então, ó, olha só. Enquanto os valores da China estavam 12 e pouquinho e R$33,90, os valores da Europa estavam 13 e 34. Então, tipo assim, para ele, logisticamente, faz muito mais sentido na Europa, né? Porque, enfim, por conta da logística e coisa e tal, então ele não precisa ir pra China. Don't get me wrong, the prices they gave me is super fair. I've seen their work, I trust their quality. I would go for it only if I was targeting internal China market. For any other scenario, it just doesn't make sense. Tá vendo? Ele falou assim, ó, só valeria a pena se eu estivesse fabricando para vender no mercado interno da China. Em qualquer outro cenário, não faz sentido, porque ele não vende para a China, ele vende aqui para os Estados Unidos, inclusive, e acho que ele vende também na Europa. Então, para ele é muito melhor ele pegar algo que está ali local, que a logística vai fazer muito mais sentido e praticamente o preço é o mesmo. Ele está pagando centavos a mais na Europa com relação à China. Inclusive, a China não é a mão de obra mais barata, tá? A China já deixou de ser a mão de obra mais barata já faz um tempo, viu, gente? Se vocês olharem aí, tênis da Nike, tênis da Adidas, não tá escrito fabricado na China, tá? Vietnã, tá Camboja, estão outros lugares, tá? A China já deixou de ser a mais barata, porque, enfim. Não vou me estender sobre isso, porque senão eu vou entrar numa questão mais socioeconômica e geopolítica, que eu estava estudando sobre, então não vou comentar, porque eu não quero, senão vou sair muito fora do que deveria. And don't forget, some of these European brands like Prada and Miu Miu, they already have their factories in Romania, leveraging highly skilled Romanian artisans. It's cheaper than Italy, yes, but the quality is still very high and the whole supply chain is still in Europe. So ele falou assim, a Miu Miu e a outra, que eu esqueci, eu não escutei direito. Ele falou assim que a Miu Miu e mais uma outra aí que ele acabou de mencionar, tem as fábricas na Romênia. E a Romênia, ela já é um lugar barato para produzir e tá dentro da Europa, então, tipo assim, ainda tá dentro dessas restrições, né? Então, ainda tá dentro da Europa, ainda tá dentro dos termos lá de restrição para fazer, né, os labels das marcas e, enfim. So again, why overcomplicating it by going all the way to China? Let's call this what it is. It's a disinformation campaign. It responds to the trade tensions and the Trump's tariffs. If you watch these videos, believe in it, and then go to China hoping that you will get a real luxury bag for 10% of the price, you might be disappointed. What you will find will be fakes. And sure, some are really good quality and looks amazing. The good ones are not easy to find. And they're not that cheap either. Those shops are not the mainstream storefronts. They're under-the-table operations that you really need to do your research before heading there. My advice, if you go to China visa-free, go for the experience, the culture, the people, Enfim, e é isso, gente. Ele falou basicamente que mesmo que você vá para a China para comprar a bolsa, né, a Triple A de qualidade, ainda vai ser difícil, você precisa fazer suas pesquisas antes de ir. E, enfim, é melhor ir para a China mesmo para aproveitar a cultura. Inclusive, nossa, meu Deus, cara, eu sonhei com a China esses dias atrás, porque eu tinha visto um reel que mostra, acho que é Hong Kong, se eu não me engano, várias casinhas bem antigas, todas iluminadas, com os prédios, assim, tipo, os mais modernos no fundo e todos de frente pro rio. Vai ser meu bucket list, que eu vou pra China e vou ficar um mês na China ainda. Vou fazer essa viagem, vamos, gente. Vamos fazer uma vaquinha? Ô, galera, vamos fazer um mutirão. Gente, vamos fazer um mutirão, fazer uma vaquinha aí pra eu ir pra China e ficar um mês na China. Meu Deus, ia ser tudo pra mim.
Ai, gente, falei demais. Já foi... Meu Deus do céu, já foi 1 hora de vídeo. Não vai dar pra falar da Selena. Mas vou ter que fazer outro vídeo, gente. O mercado de... eu ia falar sobre o mercado de luxo, mas é basicamente isso, né? Eu ia puxar esse gancho, porque o mercado de luxo, ele está mesmo estremecido, já faz um tempo já, mas isso é normal, gente. Estamos passando por um período econômico, né, em que todos os dias... Cara, já faz 1 ano que eu estou ouvindo falar de recessão, tá? Já faz 1 ano aqui, tá? Faz 1 ano que eu tô ouvindo falar de recessão. Então, quando a gente escuta falar de recessão, quando a gente vê que os valores no supermercado estão ficando mais caros, que tá tudo ficando mais caro, os setores de produtos não essenciais vão dar uma declinada, mas isso faz parte dos ciclos econômicos. Quando a gente tá passando por um período próspero, esses setores de coisas mais supérfluas, eles incham, eles inflam, eles estão na trend. Isso é normal, gente. Então, o mercado de luxo está passando por um período ruim, sim. As ações da LVMH, que é um conglomerado lá que junta muitas marcas de luxo, eles estão em queda. Eu nem vi o quanto de queda eles deram. Deixa eu até dar uma olhada. LVMH. Stock. Gente, nem tá tanto assim também, não. Olha aqui, comparação. Ó, esse aqui é o período atual. Ai, meu Deus, eu odeio essa câmera. Jesus! Aqui, ó, aqui. Tá vendo? Ela sobe e desce, mas ela não tá, tipo assim, tá baixo. Já esteve melhor, já esteve em seus dias melhores. E cada ação da LVMH cada estoque tá custando $112,47. Então, pra quem quiser investir, aproveitar que tá na baixa, né? Não é interessante pra mim, não seria interessante pra mim, eu não invisto no mercado de luxo, porque eu, sei lá, enfim, não é um negócio que eu gosto de investir em empresas que eu acredito que vão ter um crescimento, que elas são mais sólidas, que elas vendem coisas, tipo, de necessidade mesmo, sabe? Eu sei que, tipo assim, eu tava até assistindo esses dias atrás um cara que escreveu um livro sobre mentalidade financeira e tal, e ele tinha falado, cara, eu confio muito mais numa empresa que vende pasta de dente, porque eu sei que daqui 30 anos as pessoas não vão parar de escovar os dentes, do que comprar uma ação, por exemplo, de tecnologia, que a tecnologia, ela pode estar muito diferente, as pessoas podem mudar totalmente, né, aconteceu com a AI aí, os chips e tal, coisa e tal, pode mudar muito daqui 30 anos, então pode ser que, por exemplo, a Google, ela não seja hegemônica daqui 30 anos, entendeu? Pode ser que as pessoas usem outra plataforma daqui 30 anos. Então eu vou deixar a treta do Benny pro próximo vídeo, vou gravar agora, tá? Então, tipo assim, já esperem vários vídeos saindo e, meu Deus, eu tô cansada e tá me dando dor de cabeça. Gente, eu vou tentar ler aqui, ó, que tá na borra, tá na borra do chá. Vê que tá o sinistro aqui, do Harry Potter. Não tem, gente, não tem sinistro, não tem sinistro nenhum. Que bom. Ai, vocês ficaram sabendo da treta da boneca Reborn? Essa daqui é a minha boneca Reborn. Essa daqui é a minha Reborn. Gente, meu Deus, saiu tanto de poeira dela, coitada. Essa aqui é a minha Reborn. O nome dela é Drix. Oi, gente, olha que medo. Ela vira sozinha, tipo, ela se mexeu o pescoço sozinha. A minha boneca Reborn, Drix. E, gente, eu assisti esses dias, do nada, apareceu pra mim, assim, numa Explorar, eu abri o Explorar, uma placenta gigante, assim, eu falei, gente, não sei o que porra é essa. E aí eu descobri que era plástico, era tudo de borracha, plástico, água de mentira, e era um nascimento de um bebê reborn. Eu falei, meu Deus do céu, gente. A gente tá muito fudido, cara. Estamos muito fudidos. E é isso. Uma boa noite a todos e até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau.